Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu vim conversar um assunto com os irmãos e as irmãs e eu tenho percebido algumas situações no meio dos cristãos, e eu estou falando de cristão de uma forma geral e não separado por igrejas agora, mas eu tenho visto um movimento crescente que está em todo o tempo ligado à apostasia. E é por causa disso que eu vim fazer este vídeo. Não é nenhuma resposta às pessoas que têm criticado a nossa pregação, mas é um incentivo para que as pessoas acordem, para que os cristãos acordem, para que se distanciem dos pensamentos apóstatas e se liguem de volta a Cristo, se liguem de volta à videira. Conforme a palavra de Deus nos ensina sobre a parábola das 10 virgens, eu considero que de todos os textos que falam a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, eu considero que esse texto é o mais, vamos dizer assim, é aquele que tem maior evidência entre todos os textos. É o texto que deixa as coisas mais claras. Mas o que eu quero falar hoje a respeito da parábola é algo que tem relação com o nosso viver aqui na Terra mesmo. Né? Por que será que o Senhor Jesus Cristo escolheu comparar a vinda dele com o casamento? Por que ele escolheu falar de noiva, de virgem, à espera do seu noivo, à espera do seu futuro esposo? Por que ele escolheu exatamente este exemplo? Ele poderia ter escolhido muitas coisas para falar a respeito da vinda dele, mas ele escolheu a noiva à espera do noivo. Muito bem. E se você prestar atenção lá no versículo 1 de Mateus 25, que é onde começa a parábola, o Senhor Jesus Cristo não diz assim, porque o reino do céu é semelhante a. Nas demais parábolas, a gente pode perceber isso. O reino do céu é semelhante a. Mas nessa em específico, o Senhor Jesus Cristo diz assim: o reino do céu será semelhante a. Ele está falando de algo futuro. Para aquele tempo dos discípulos, para aquele tempo onde ele caminhou aqui nessa terra com os discípulos. Muito bem. Dito isso, eu preciso dizer algo para exemplificar essa situação do porquê o Senhor Jesus Cristo escolheu a noiva à espera do noivo. É claro que eu poderia aplicar isso a muitas razões. Por exemplo, né, o caso do casamento judeu, que é uma figura de Cristo e da igreja, das bodas de Cristo e da igreja. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar a respeito da expectativa que existe quando um casal está noivo. Quem já passou por isso ou quem está passando por isso sabe como é grande essa expectativa. Se o casal é um casal que tem um verdadeiro amor um pelo outro, eles têm uma grande expectativa para o casamento, para o dia do casamento, para que venha aquele momento que eles vão poder ficar juntos para sempre e nunca mais se separar. A noiva que está com o casamento marcado,
ou que planeja o casamento para muito perto, ela sente no coração uma necessidade de que esse momento venha, de que ela possa então dormir e acordar e passar o dia e ter as refeições ao lado do seu esposo. O noivo, da mesma maneira. Então, irmãos, olha como é a situação da igreja hoje em dia. Observe com este exemplo que Cristo colocou lá na palavra para exemplificar, para falar da vinda dele, para falar do arrebatamento. Qual é a expectativa hoje da igreja para que esse dia do casamento chegue? É disso que eu estou falando desde o princípio. Há um movimento apóstata crescendo no meio da igreja, onde as pessoas não têm esse desejo pela volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele venha e possamos viver eternamente ao lado dele, que possamos estar com Ele, como o apóstolo Paulo diz, conhecer a Cristo como nós somos dele conhecidos. Olha, quão maravilhoso é quando os cristãos, quando a igreja espera Cristo como sendo seu noivo, espera com forte desejo aquele dia maravilhoso do casamento. Ao invés disso, muitos dos nossos irmãos têm sentimentos contrários ao arrebatamento. Alguns têm medo, alguns ficam colocando as suas esperanças neste mundo aqui, suas esperanças no trabalho, suas esperanças no conforto, no luxo, nos bens, na conquista. Alguns colocam as suas esperanças no eu quero ver o meu neto crescer, eu quero ver o meu filho crescer. Olha, irmãos, isso não está de acordo com a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que a igreja ame o Senhor Jesus Cristo, tal qual uma noiva ama o seu futuro marido. A vontade de Deus, o Pai, é que a igreja tenha a mesma expectativa por Cristo que tem uma noiva que ama o seu futuro marido. Então, irmãos, eu gostaria que você refletisse a respeito deste assunto. E eu gostaria que você avaliasse o teu coração. Veja se no teu coração tem algum sentimento contrário ao arrebatamento, ao dia do casamento de Cristo e da igreja. Veja se no teu coração existe algo contrário que não permite que você deseje morar eternamente com Cristo. Se for daqui a 5 minutos, que seja daqui 5 minutos. Olha, a igreja primitiva tinha esse desejo. Isso eu posso afirmar para vocês. Tanto que os apóstolos falam disso. Os livros que contam da história da igreja primitiva falam isso, dão testemunho disso. Então, meus irmãos, o que existia na igreja primitiva, que não existe mais hoje na igreja atual, você pode considerar que é pensamento apóstata. Aquela igreja era fervorosa na comunhão com Cristo, era fervorosa na oração, na busca. Eles eram fervorosos
na palavra de Deus, eles eram fervorosos no cumprir a palavra, eles eram fervorosos no cuidar dos órfãos e das viúvas. Irmãos, hoje a igreja que conhecemos é uma igreja apóstata, porque não tem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, não tem desejo por Ele, não deseja cumprir a palavra, mas só deseja coisas terrenas. E é por isso que nós chegamos aonde chegamos, com tanta corrupção no meio da igreja. Então, meus irmãos, avalie o teu coração. Veja se você caminha com Cristo ou se você precisa fazer uma conversão no teu caminho e voltar a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e fica na paz do Senhor Jesus Cristo.